Basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que um jogo pedagógico tem dois lados: os aspectos pedagógicos e os aspectos de game design. Aspecto pedagógico que você vai pensar: quem é meu jogador? Porque certamente um jogo que você cria para o terceiro ano do ensino médio não vai ser um jogo que você cria para o primeiro ano do Fundamental 1. Né? Então, o que eu preciso dos meus alunos? Qual conhecimento prévio que eles têm que ter? O que eu vou trabalhar? Eu quero desenvolver um conteúdo? Eu quero desenvolver um conceito? Eu quero desenvolver um comportamento? Jogos podem desenvolver comportamentos também, tá, gente? Não sei se vocês estão familiarizados com o termo soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, socioemocionais, enfim. Você pode criar um jogo para isso. Então, se você tem uma turma que tem muita briga, tá? Tô pensando nesse exemplo agora. Nossa, é muita briga, o pessoal é muito violento e tal. Você pode criar um jogo para trabalhar resolução de conflitos. Vamos usar esse jogo para aprender técnicas de resolução de conflito que não seja porrada, né? É o diálogo, negociação, enfim. Então você pode trabalhar um monte de aspectos pedagógicos com seus jogos. Você tem que pensar o que você quer fazer. Eu quero trabalhar um conteúdo de biologia, sei lá, genética. Quero que eles aprendam a fazer, sei lá, a primeira lei de Mendel, tá? Tudo bem. Então eu vou fazer um jogo aqui que eles precisem praticar isso. Ou eu quero fazer um jogo que me permita puxar esse assunto. Tá? Então eu faço um jogo lá de, não sei, eu tô inventando esses exemplos agora, tá, gente? Não pratiquei isso. Um jogo de, sei lá, que os alunos são médicos e eles têm que tratar de, sei lá, síndromes. Então, o jogo, de fato, não vai ensinar diretamente, mas a partir daquele jogo, você vai puxar alguns conhecimentos e vai trabalhar esses conhecimentos com eles. Então, quando você falar, lembra que fulano de tal tinha 3 cromossomos lá no 21? Então, isso daí é síndrome de Down. É isso que acontece. Então você pode usar o jogo também para trazer uma discussão, não necessariamente para que o aluno aprenda a partir do jogo. Tá? Então todos esses aspectos pedagógicos eu costumo pensar antes de desenhar o jogo. Tá? Existem alguns designers de jogos instrucionais que preferem começar pelo jogo e depois inserir a parte pedagógica. Isso daí não tem um consenso, cada um trabalha da maneira que acha melhor. Eu prefiro pensar primeiro no que eu quero ensinar, e a partir do que eu quero ensinar, eu vou abrindo todos os aspectos do game design, tá? Mas isso é uma coisa minha. Como eu já falei para vocês, aspecto pedagógico vocês estão aí carecas de saber, vamos falar dos aspectos do game design. Então, dentro do game design, a gente pode falar das regras, do sistema e da apresentação. Eu gosto de usar outro termo para falar das regras, sistema e apresentação, que são termos baseados num framework do Marc LeBlanc, tá? Que é o framework MDA, talvez alguns de vocês já conheçam, que é o de mecânicas, dinâmicas e estética, tá? Então é do inglês, né? Mechanics, Dynamics e a Aesthetic, por isso que é MDA. E então a ideia é você pensar nessas 3 partes, tá? Parte de mecânica e dinâmica, depois a gente vai ver que é meio misturado, mas pensar dessas 3 maneiras. O que é cada coisa? A mecânica, praticamente, é o conjunto de regras. É o que o teu jogo vai deixar ou não o teu estudante fazer. Ele pode caminhar, beleza. Mas ele não pode caminhar nas diagonais, sabe? Mas essa peça pode caminhar nas diagonais e não pode na horizontal e na vertical. Ou não vai ter peça, teu estudante vai ter que, sei lá, negociar com alguém, vai ter que argumentar, enfim. Então, as mecânicas são as regras. A partir das mecânicas, a gente pensa nas dinâmicas, que é como é que esse aluno pode interpretar, como é que o estudante vai interpretar essas regras, como é que ele vai agir durante o jogo, tanto com o jogo, como também com os demais participantes. Né? Ou, se você estiver criando um jogo solo, né, que é um estilo de jogo, dele com o jogo apenas. E a estética, muita gente confunde estética com a aparência. Tá? Na verdade, a estética tem a aparência também, mas é o conjunto de experiências que você vai oferecer para o teu jogador, para o teu aluno. Então, a parte da história, a parte da a arte mesmo, música, se você fizer um jogo digital, né, efeitos sonoros, enfim. Então, é bacana pensar nessas 3 áreas para criar um jogo educacional. E é legal, pensando nessas 3 áreas, a maneira como é a percepção dos envolvidos. Porque os alunos começam pela estética, então eles percebem a estética do teu jogo, para daí vivenciar a dinâmica a partir das mecânicas. Já você que está criando, vai começar pelas mecânicas,
para pensar em dinâmicas que tenham sentido com o teu aspecto pedagógico, para daí criar a estética e toda essa experiência para eles.